Aula de Geografia, professora Misael Sabino, turma EJA do sexto ao nono ano. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos estudar um texto complementar e vamos falar ainda sobre os emigrantes, tá certo? Que foi um dos conteúdos que nós estudamos ao longo do bimestre. E esse texto ele vai falar sobre a crise que estimula o retorno dos imigrantes. Vamos lá para o texto? Texto complementar. Crise estimula retorno de imigrantes brasileiros. Gente, esse texto ele foi publicado no jornal o Globo no dia 6 de agosto de 2008, tá bom? Vamos lá fazer uma leitura do texto. Acompanhe comigo. Brasília. A crise financeira não poupou os cerca de 4 milhões de brasileiros imigrantes brasileiros ao redor do mundo. É o que mostra a matéria dos repórteres Patrícia Duarte e Gustavo Paulo, publicada na edição deste domingo do jornal O Globo. O movimento de retorno de quem foi tentar uma vida melhor no exterior, em eras mais prósperas, está inclusive alertando o governo e especialistas. Para algumas pessoas que foram tentar a sorte nos Estados Unidos, Japão e Europa, começa a se tornar inevitável a volta à pátria e as autoridades já se movimentam em busca de soluções para a readaptação destes brasileiros, especialmente no que tange à recolocação no mercado de trabalho. A primeira medida pensada pelo governo brasileiro até o momento é a criação em alguns países de centros de reciclagem e preparação dos brasileiros que desejam retornar ao país. Com a recessão pairando nas economias mais fortes do planeta, aumentam os relatos de pior da situação de brasileiros imigrados, às quais se somam o aumento da repressão aos ilegais. O Conselho Nacional de Imigração, ligado ao Ministério do Trabalho, já alertou os demais 8 ministérios que integram o Conselho e será elaborado um estudo para verificar a dimensão do problema em busca de soluções. Além da preocupação com a recolocação e a readaptação dos imigrantes, alguns cidadãos brasileiros podem ser afetados em cheios em termos de arrecadação e desenvolvimento econômico. Um exemplo abordado na reportagem é sobre Governador Valadares, símbolo de imigração brasileira em busca de sonho americano nas últimas décadas. A cidade mineira reúne um dos principais focos da preocupação com o aumento do retorno dos brasileiros. Estudo feito em 2007 revela que 46% dos domicílios têm pelo menos um dos domicílios membro da família na condição de imigrante internacional, a maior parte para os Estados Unidos da América. Em 1997, o percentual era de 18%. Bom, gente, esse texto complementar intitulado Crise estimula retorno de imigrantes brasileiros é uma reportagem, tá certo? Ela foi publicada aí no jornal O Globo no dia 6 de agosto de 2008, tá certo? E é dos repórteres Patrícia Duarte e Gustavo Paulo. A reportagem ela vai iniciar falando sobre um movimento de retorno, né, de quem havia saído do Brasil para tentar uma vida melhor no exterior. Porém, por alguns fatores, eles acabam retornando para sua pátria, né, ou seja, para o seu país, que é o Brasil. Né? Então, a reportagem ela vai falar que esse evento acabou colocando as autoridades em alerta, né, para tentar buscar aí soluções para readaptar os brasileiros, né, principalmente aí para inserir eles novamente no mercado de trabalho. Então a reportagem ela vai continuar falando sobre medidas, né, pensadas pelo governo brasileiro, como a criação de centros de reciclagem brasileiros em outro país, né, que deseja retornar para o Brasil. E ele vai também destacar que será elaborado aí um estudo, né, para verificar a dimensão do problema, né, e também para buscar soluções. A reportagem também vai falar da preocupação, né, além da preocupação de recolocar, né, e readaptar os imigrantes, né, para algumas cidades elas podem ser afetadas, né, em termos de desenvolvimento e arrecadação, né, e cita como exemplo o governador Valadares, né, que é um símbolo da imigração brasileira, em busca do sonho americano que há nas últimas décadas, né? Fala que a cidade mineira ela é um dos principais focos de preocupação, né? Com o retorno dos brasileiros, é uma das cidades mais procuradas. E a reportagem vai falar também que um estudo feito em 2017
vai revelar aí, né, que 46% dos domicílios, né, tem pelo menos aí um membro na condição de imigrante, né, internacional, que a maior parte é para os Estados Unidos, né, e vai encerrar falando que em 1997 o percentual era de 18%, né, então houve um crescimento. Então, gente, esse texto complementar, ele está falando aí sobre uma crise, né, que acontece no retorno dos imigrantes brasileiros, né? Fala que houve um aumento no retorno, né, para o Brasil. Então, assim, resumindo o texto, ele vai falar que muitas pessoas elas saem do país em busca de uma vida melhor, mas que muitas vezes isso acaba que não acontece, né? Eles não conseguem realizar, então eles acabam retornando. E no retorno deles tem que haver todo um trabalho de readaptação e recolocação no mercado de trabalho. Aí vai falar também que o governo cria algumas medidas, né, e que esse dado tem crescido, era 18%, passou a ser 46%. Então, gente, ao longo do bimestre a gente estudou sobre imigração e emigração, né, a diferença, o que é. Esse texto ele vem para complementar, né, com essa informação específica, né, essa reportagem, e eu espero que vocês tenham gostado do texto, né, eu vou passar duas questões de interpretação textual para fixar o conhecimento de vocês. Nós nos vemos então na próxima aula. Até lá!